Nunca obedeça à vontade do homem, mas obedeça à vontade de Deus. Parte 06, dia 1 de dezembro de 2025. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Para o meu Pai, a vontade de Deus é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E com certeza é por isso que os santos vão para o céu, porque no capítulo 17 de João, Cristo é registrado como orando: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Encerramos, então, observando que, de acordo com as Escrituras, cada bênção na nova aliança que nos é conferida está de acordo com a vontade de Deus, e que, assim como a imagem está pendurada no prego, cada bênção que recebemos está suspensa na absoluta vontade e conselho de Deus, que dá essas misericórdias, assim como Ele dá os dons do Espírito de acordo com sua vontade. Vamos agora deixar este ponto e pegar a segunda grande verdade e falar um pouco sobre ela, e para ter certeza, e por isso que os santos vão para o céu, porque no capítulo 17 de João, Cristo foi registrado como orando. 2. A vontade do homem tem seu lugar adequado na questão da salvação? Quem quiser, beba de graça da água da vida. De acordo com este e muitos outros textos da Escritura, onde o homem é tratado como um ser que tem uma vontade, parece bastante claro que os homens não são salvos por compulsão. Quando um homem recebe a graça de Cristo, ele não recebe contra sua vontade. Nenhum homem será perdoado enquanto abominar o perdão. Ninguém terá alegria no Senhor se disser: não desejo regozijar-me no Senhor. Não pense que alguém terá os anjos empurrando-os para trás nos portões do céu. Eles devem ir lá livremente, ou então nunca irão lá. Não somos salvos contra a nossa vontade, nem novamente. Note bem, a vontade é retirada, pois Deus não vem e converte o agente livre e inteligente em uma máquina. Quando Ele transforma um escravo em uma criança, não é arrancado dele a vontade que ele possui. Estamos tão livres sobre a graça como sempre estivemos sob o pecado. Não éramos escravos quando estávamos sob o pecado. E quando o Filho nos liberta, somos realmente livres e nunca fomos livres antes. Erskine, ao falar de sua própria conversão, diz que correu para Cristo com total consentimento contra a sua vontade. Com o que ele quis dizer que era contra a sua antiga vontade, contra a sua vontade como era até a vinda de Cristo. Mas quando Cristo veio, então ele veio a Cristo com pleno consentimento e estava tão disposto a ser salvo. Não, essa é uma palavra fria, tão encantado, tão satisfeito, como transportado para receber Cristo, como se a graça não o tivesse constrangido. Mas sustentamos e ensinamos que, embora a vontade do homem não seja ignorada, e os homens não sejam salvos contra a sua vontade, a obra do Espírito, que é o efeito da vontade de Deus, é mudar a vontade humana e assim tornar os homens dispostos no dia do poder de Deus, trabalhando neles para desejar fazer o seu próprio prazer. A obra do Espírito é consistente com as leis originais e a constituição da natureza humana. Homens ignorantes falam grosseira e carnalmente sobre a obra do Espírito no coração, como se o coração fosse um pedaço de carne.
e o Espírito Santo o gerasse mecanicamente. Agora, irmãos, como o seu coração e o meu coração mudaram em qualquer assunto? Ora, o instrumento geralmente usado é a persuasão. Um amigo coloca diante de nós uma verdade que não conhecíamos antes. Suplica a nós, coloca sob uma nova luz e então dizemos: agora eu vejo isso. E então nossos corações são mudados em relação à coisa. Agora, embora o coração de ninguém seja mudado pela persuasão moral em si, ainda assim, a maneira pela qual o Espírito trabalha em seu coração, tanto quanto podemos detectá-lo, é instrumentalmente por uma persuasão abençoada da mente. Não digo que os homens são salvos por persuasão moral, ou que esta seja a primeira causa, mas penso que frequentemente é o meio visível. Quanto à obra secreta, quem sabe como o Espírito trabalha? O vento sopra onde quer. Você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Assim é com todo aquele nascido do Espírito. Mas, tanto quanto podemos ver, o Espírito traz uma revelação da verdade para a alma, por meio da qual ela vê as coisas sob uma luz diferente da que ele já viu antes. Então a vontade curva alegremente aquele pescoço que antes era rígido como ferro, e usa o jugo que antes desprezava, e o usa com alegria, alegria e alegria. No entanto, observe que a vontade não se foi. A vontade é tratada como deveria ser tratada. O homem não age como uma máquina. Ele não é polido como um pedaço de mármore. Ele não é aplainado e alisado como uma tábua de madeira. Mas sua mente é influenciada pelo Espírito de Deus, de uma maneira bastante consistente com as leis mentais. O homem é assim feito uma nova criatura em Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e sua própria vontade é abençoada e docemente feita para ceder. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos ajudar sempre em tudo. Amém e amém.